Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Uma ótima noite nesse finzinho de noite de sexta-feira e ótima manhã de sábado, madrugada de sábado, para você que já nos assiste nas primeiras horas desse sabadão. Tudo de bom para todos vocês, para todos nós, que Deus nos abençoe. Bom trabalho para você que vai trabalhar nesse fim de semana, você que tem seu serviço, tem seus estudos, seu plantão. E bom descanso, boa viagem para você que vai ficar em casa, vai descansar, vai dar um passeio no fim de semana. Tudo de bom para todos nós. Sobretudo, né, que o nosso Vascão vença a equipe do Corinthians lá na Arena Itaquera. Seria um presente e tanto para o vascaíno nesse fim de semana, né, meus amigos, nesse sabadão aí, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar, é claro, da segunda rodada. Todos os jogos eu vou trazer aqui para vocês, quem vai enfrentar quem. Vamos falar também sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre Vasco da Gama e Flamengo. Parece que o Vasco chegou a um acordo com o Urubu, isso mesmo, para esse jogo acontecer no Maracanã. Eu vou explicar para vocês tudo e vamos falar, é claro, bastante também de Vasco da Gama e Corinthians, prováveis escalações, transmissão, né? Vamos esboçar o nosso time aqui, quem deve vir a campo ou não. Vamos falar disso tudo. Então eu já peço para você que ainda não é inscrito, clica aqui no botão abaixo, aí no botãozinho escrito inscrever-se. Pronto, é de graça, 0800. Já se torne parte da família Vascaíno desde sempre. Deixa o seu gostei também, o seu joinha, nos ajuda bastante. E também compartilhe, clica no botão aqui abaixo para você compartilhar o nosso vídeo para mais vascaínos, mais pessoas interessadas aqui no nosso conteúdo. Então, meus amigos, direto e reto ao que nos interessa, sem muita delonga. Vem comigo, vamos embora que está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, é isso aí, meus queridos. Então vamos lá, direto e reto ao que nos interessa, falarmos aí do nosso gigante da colina. Rapaziada, logo de cara aqui, ó, vamos falar do Campeonato Brasileiro, né, dessa segunda rodada cheia de Campeonato Brasileiro. 3 jogos nesse sábado e 7 jogos acontecendo no domingo. Isso mesmo, meus amigos. Eu quero que você acompanhe na sua tela essa arte que eu separei para vocês. É o seguinte, nesse sábado teremos 3 jogos, viu? Isso mesmo, Ceará e Grêmio. E isso aí, o Grêmio, né, porto-alegrense, viaja até a capital cearense, Fortaleza, para enfrentar o time do Ceará lá na Arena Castelão. O Grêmio que vem aí tentando, né, se recompor após ter perdido ali no Grenal a final do Campeonato Gaúcho. É um time bem encaixadinho ali, tem um atacante chamado Bright White que dá bastante trabalho, né? E o Ceará, por sua vez, tentando mostrar para o cenário do futebol nacional, para a elite, que tem condições de permanecer na primeira divisão, uma vez que ascendeu, que subiu da segunda para a primeira no ano passado. O Ceará buscando então esse afirmamento, buscando se firmar na elite do futebol brasileiro. Ceará e Grêmio se enfrentam às 18h30 neste sábado, isso mesmo, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, nesse sabadão. Corinthians e Vasco da Gama. O nosso Vasco já está em São Paulo para enfrentar o Corinthians lá na Arena Itaquera, na casa do Corinthians, onde o time alvinegro, nosso adversário, tem um bom retrospecto. É difícil de ser batido jogando em solo paulistano, mas não é impossível. O jogo é jogado, o Huracão mostrou isso para nós, né, nessa estreia aí de Sul-Americana. Eles foram lá dentro da Arena Itaquera e ganharam do Corinthians. Então o Vasco jogando contra o Corinthians 6h30 da tarde, lá na Arena Itaquera. O Vasco que conseguiu uma bela vitória jogando em São Januário diante do nosso torcedor no domingo passado, de virada em cima do Santos, né? O Santos desfalcado ali de Soteldo e de Neymar. O Vasco fez o dever de casa. Já o Corinthians, por sua vez,
foi jogar lá em Salvador, empatou com o Bahia em 1-1, um jogo onde o Corinthians saiu atrás no placar, o Bahia teve o Everton Ribeiro expulso e o Corinthians conseguiu buscar ali no abafa um empate. Então o Corinthians está devendo uma resposta para o torcedor, perdeu em casa pela Sul-Americana, estreou empatando fora de casa com um time forte que é o Bahia, mas agora eles querem reencontrar o caminho da vitória diante do nosso Vasco. É claro que a gente vai esfregar as mãos para que eles não encontrem esse caminho da vitória diante do nosso Vascão, né, gente? Agora é o seguinte, também nesse sábado, só que às 9 horas da noite, teremos Botafogo e Juventude, isso mesmo, Botafogo e Juventude se enfrentam nesse sabadão, 9 da noite, aqui no Rio de Janeiro, tá? O time do Botafogo, perdão, vem aí de uma estreia muito ruim também na Libertadores da América, perdeu para a Universidade Católica do Chile, né? Perdeu para a Laú, né? E o Botafogo então buscando aí se reabilitar, né? Pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo fez uma estreia ok. Enfrentou o Palmeiras lá no Allianz Parque, empatou em 0-0, teve chance inclusive de vencer a partida. O goleiro do Palmeiras salvou em alguns momentos e o Juventude fez uma boa partida, ganhou dentro de casa, venceu batendo ali o Vitória da Bahia. Logo na estreia lá na Serra Gaúcha, o Juventude tem uma tendência de dar muito trabalho jogando na Serra Gaúcha, jogando em seus domínios. Então Botafogo e Juventude se enfrentam 9 horas da noite nesse sabadão, meus amigos. Olha só, teremos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos no domingo, isso mesmo. 3 jogos de domingo, não, 2 jogos de domingo, meus amigos, serão 4 horas da tarde, isso mesmo. Teremos Atlético Mineiro e São Paulo, domingão, 4 horas da tarde, Galo Mineiro e São Paulo. O Galo Mineiro, que estreou no Campeonato Brasileiro perdendo para o Grêmio que venceu na primeira rodada jogando em casa, né, 2-1, o Galo ali saiu atrás no placar, teve chance de buscar, não conseguiu buscar, diminuiu apenas na segunda etapa, tem um bom plantel, tem uma boa equipe, o Galo também patinou na estreia da Sul-Americana, né? Então o Galo aí com a presença do seu torcedor em Belo Horizonte, buscando dar uma resposta para a sua torcida. E o São Paulo, né? O São Paulo lá do Zubeldia e Alegria. O São Paulo começou o Brasileirão jogando contra o Sport Recife no Morumbis. Pênalti no primeiro tempo, Caleri foi para a bola e errou! Já diria o Faustão. Jogou a bola praticamente lá fora do Morumbis. E o jogo não saiu disso. 0-0, um jogo muito feio, a estreia do São Paulo contra o Sport. Uma boa partida, diga-se de passagem, do Sport. O São Paulo que não jogou bem, mas o São Paulo reencontrou o caminho da vitória nessa quinta-feira, jogando pela Libertadores da América. O São Paulo venceu 1-0, o gol do Alisson, né, a equipe do Talheres lá na Argentina. Então o São Paulo aí vem com um moral um pouco mais alto, mas o jogo é lá em Belo Horizonte, no Atlético Mineiro do Hulk e companhia, buscando aí a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Esse jogo é 4 da tarde. Outro jogo também às 4 é Fluminense e Red Bull Bragantino. O Fluminense começou perdendo o Brasileirão, perdeu por 2-0 para o Fortaleza lá no Castelão. E o Bragantino fez uma partida eletrizante, né? Um grande jogo na sua estreia. Fez o Red Bull Bragantino diante do Ceará. Um jogo muito, muito eletrizante. Esse jogo vai dizer alguma coisa pra gente em relação ao Fluminense. Se juntaram os cacos ou não. O Fluminense até estreou bem aí na Sul-Americana, né? E se o Red Bull Bragantino vai vir esse ano para dar trabalho para os grandes ou não, né? Foi só na estreia que fez um jogo eletrizante contra o Ceará. Olho nesse jogo também às 4 da tarde de domingo. Aí, meus amigos, teremos 4 jogos no domingo, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, viu? Isso mesmo, Inter e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras. Começando por Inter e Cruzeiro, o Internacional de Porto Alegre, né, teve a sua estreia também
no Campeonato Brasileiro empatando, né? Eles que vieram aqui no Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Internacional saiu à frente do marcador com gol de Bruno Henrique ainda na primeira etapa, e o Flamengo no segundo tempo buscou empate, placar final 1-1, e um jogo ali bastante dinâmico, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Inter buscando a sua primeira vitória na competição, é um dos postulantes ao título, pelo menos a mídia aponta o Internacional como um dos candidatos ao título dessa competição. O Cruzeiro, por sua vez, estreou bem jogando em casa, fez o seu papel, venceu o Mirassol por 2-1, construiu o placar no primeiro tempo, 2-0, levou um gol na segunda etapa. O Mirassol jogou muito bem na segunda etapa, teve chances ali de empatar e até mesmo virar o jogo, não souberam consolidar em gol e perderam a partida para o time da Toca da Raposa, que vai enfrentar então o Internacional. O Mirassol, por sua vez, recebe, né, no interior paulista, o Fortaleza. O Mirassol, como eu acabei de mencionar, perdeu jogando em Belo Horizonte para o Cruzeiro por 2-1. Fez um jogo muito aguerrido no segundo tempo, mostrando que vai dar um suador nesse campeonato. E o Fortaleza buscando manter o seu 100% de aproveitamento. Eles que venceram na estreia, como eu já mencionei também, o Fluminense lá no Castelão. Aí o Vitória da Bahia recebe o Flamengo, duelo de rubro-negros, né? O Vitória vai receber o Flamengo lá no Barradão, em Salvador. O Flamengo que empatou aqui no Rio com o Internacional por 1-1. E o Vitória que perdeu para o Juventude. Então, assim, todo mundo querendo ganhar nesse jogo aí, né? Todo mundo, o Vitória, para poder dar uma resposta para o seu torcedor. E por outro lado tem o Flamengo, que é postulante aí, né, querendo chegar aí sempre nas cabeças, né, já empatou a primeira em casa, deu uma patinada. Claro que o Urubu vai querer vencer o Vitória lá em Salvador. Vamos ficar de olho nesse jogo aí, secador ligado, né, galera? Aí, encerrando os jogos das 6h30 da tarde, 6h30 da noite de domingo, o Sport Recife recebe lá em Pernambuco, o Palmeiras, gente. Isso mesmo, o Palmeiras fez um jogo muito abaixo na estreia do Brasileirão, empatou com o Botafogo em 0-0, o Botafogo teve as melhores chances da partida, e o Sport Recife que surpreendeu a todo mundo, uma bela atuação aqui, no caso aqui no Sudeste, né? Lá em São Paulo, no Morumbi, onde foi 0-0, mas o Sport teve chance, inclusive, de vencer a partida. Então, é um jogo bem dinâmico, uma vez que o Palmeiras também veio de viagem nessa sexta-feira lá do Peru. O Palmeiras que ganhou do Sporting Cristal no jogaço também, 3-2, né? O Palmeiras aí vai tentar juntar os cacos, se preparar para jogar contra o Sport lá em Pernambuco. A parada não é fácil não, mas o plantel do Palmeiras é um plantel qualificado. E já o Sport, né, gente, buscando aí, é claro, se consolidar na Série A do futebol brasileiro. E fechando essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, meus amigos, temos o último jogo na noite de domingo, que é Santos e Bahia, 8h30 da noite, isso mesmo, 8h30 da noite teremos Santos e Bahia. O Santos veio aqui no Rio para perder para o meu Vascão no Caldeirão, né? O Santos abriu o placar diante o Vasco. O Vasco deu um mole ali, entregou na saída de bola com o Paulinho. O Tiquinho Soares rolou para o Álvaro Barreal, que fez o gol, mas o Vasco da Gama tem um homem chamado Pablo Verrete, e o Vasco da Gama conseguiu encontrar a virada diante o Santos dentro de São Januário. Já o Bahia, como eu já mencionei, o time do Bahia vencia o jogo do Corinthians na Arena Fonte Nova. No início da segunda etapa, o Everton Ribeiro acabou sendo expulso. Com isso, o Corinthians pressionou até conseguir o empate. Então, são dois times pressionados também pelo resultado, sobretudo o Santos. O Bahia joga fora de casa, mas o Santos, que está jogando em casa, vem muito pressionado pelo resultado. O presidente do Santos falou algumas besteiras depois contra o Vasco, que é inadmissível, porque o Santos vai brigar por título, brigar por isso, brigar por aquilo. Vamos ficar de olho nesse jogo aí, só de raiva. Tomara que o Bahia enfie 3-0 no Santos aqui na Vila Belmiro. Só de raiva, né, gente? Brincadeiras à parte, então é isso aí. São esses os 10 jogos da segunda rodada. Só para resumir rápido para vocês aqui. Sábado, esse sabadão, 6h30 da tarde, 2 jogos. Ceará e Grêmio, Corinthians e Vasco. Ainda nesse sábado, 9 horas, Botafogo e Juventude.
No domingo, 4 da tarde, Galo, Mineiro e São Paulo, Fluminense e Red Bull Bragantino. Ainda no domingo, às 18h30, teremos Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras. E fechando a rodada, às 8h30 da noite no domingo, o Santos recebe na Vila Belmiro o time do Bahia. Essa então são os jogos, né, a tabela aí de jogos dessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente dar continuidade aqui falar do Campeonato Brasileirão, eu quero falar com vocês um pouco agora da Copa do Brasil, tá? Porque olha só, a CBF já definiu a data, né, e o local para o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, meus amigos. É isso aí, olha só. Esse sorteio vai acontecer na próxima terça-feira, na sede da CBF, então teremos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil e a gente vai descobrir quem o nosso Vascão vai enfrentar nessa terceira fase de Copa do Brasil. Vamos esfregar as mãos e torcer para a gente dar sorte aí nessa terceira fase. Lembrando que o Vasco está no pote A, né, se classificou muito bem diante o Nova Iguaçu, 3-0, sem nenhum risco, né? 3-0 também contra o União Rondonópolis, 3-0 contra o Nova Iguaçu. Agora o Vasco vem aí, né, esperançoso para a terceira fase da Copa do Brasil. Ano passado a gente chegou às semifinais, caímos diante o Atlético Mineiro. Vamos tentar novamente esse ano. Vamos bacalhau, né? Vamos torcer para o Vasco ser campeão São Januário, meu caldeirão. Nosso papel é torcer, se vai acontecer ou não é uma outra história. Até porque quando começassem os campeonatos, todo mundo soubesse quem iria ganhar, ninguém iria torcer para os outros. E, né, todo mundo já ia falar, não adianta porque tal time já ganhou. Não é assim, futebol tem muita coisa que está na lógica que acontece, mas muitas vezes a lógica não acontece no futebol. Vamos torcer para esse ano não dar lógica, não dar os favoritos aí, para dar o nosso Vascão. Então fica o registro, sorteio da terceira fase da Copa do Brasil na próxima terça-feira. Vou trazer para vocês aqui, meus amigos. Agora eu quero falar com vocês, antes da gente falar de Corinthians e Vasco, vamos falar de Vasco da Gama e Flamengo, porque se desenhou uma novela muito grande, muito grande, nos últimos dias em relação ao clássico entre Vasco da Gama e Flamengo, que o Pedrinho bateu o pé, que queria o jogo acontecendo em São Januário. A torcida também apoiou a ideia do Pedrinho, mas o BEP, né, o Batalhão de Policiamento Especializado em Estádios aqui do Rio, vetou, falou que não dá, porque não tem segurança, não sei o que lá. A CBF divulgou um laudo, não sei das quantas, que também disse que São Januário não está apto para receber o Flamengo, aquela coisa toda. Engraçado. O Vasco, já falei isso aqui ontem, né? O Vasco pode jogar contra 18 times da Série A do Brasileirão, que tá tudo ok. Pode jogar contra qualquer time da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, do Chile, da Bolívia, da Venezuela, do Peru, aqui no São Januário, que tá tudo tranquilo. Ele não pode jogar contra o Mulambo, nem que fosse torcida única, né? Eu fico só vendo essas coisas. Mas aí vamos lá. Mediante toda essa situação, aí surgiram possibilidades. O município lá, a cidade de São Luís, no Maranhão, se prontificou, ofereceu ao Vasco da Gama para o Vasco jogar no estádio Castelão, né, ali para uma empresa promotora de eventos, uma proposta bem interessante, diga-se de passagem, para o Vasco mandar esse jogo lá no Maranhão, mas surgiu aí na tarde dessa quinta-feira, meus amigos, uma possibilidade de que o Vasco teria encaminhado um acordo com a diretoria do Flamengo para esse jogo acontecer aqui no Rio, no Maracanã. Inicialmente, a data para esse jogo ela estava coincidindo com eventos religiosos que teriam no Maracanã. Então, provavelmente, a data deve ser aí alterada, né? Vamos aguardar para a gente ver certinho essa situação, até porque é data base, né? A CBF divulgou a data base ali como 3 dias, né? Podendo escolher um desses 3 dias para esse jogo ser realizado. Então, no primeiro momento, a notícia que a gente tem divulgada pelo Vene Casagrande, pelo próprio Lucas Pedrosa do SBT Rio, a notícia que nós temos, a informação que nós temos é que o Flamengo se prontificou a reduzir o valor do aluguel do Maracanã para o Vasco mandar o jogo lá. Isso mesmo, olha só que milagre, hein? Tô até vendo se eu tô com febre aqui, se eu tô dormindo. Parece que a diretoria do Urubu se prontificou a reduzir o valor do aluguel do Maracanã e a diretoria do Vasco está pedindo nesse acordo aí, né, uma divisão na renda dos bares, tá, gente? Isso mesmo, o Vasco quer uma divisão na renda aí dos bares. E isso aí seria com o Maracanã dividido para as duas torcidas, tá? Sem esse negócio de visitante. Seria meio a meio para cada lado ali,
para os torcedores de Vasco da Gama e Flamengo assistirem ao Clássico dos Milhões no Maracanã. E essa conversa já engloba o jogo de volta do Campeonato Brasileiro, que é com o mando de campo do Flamengo. Seria a mesma situação com torcida dividida, mas aí é claro, né? O Vasco não teria que pagar aluguel nenhum, muito menos teria divisão em bares, porque aí no caso o mando de campo seria do dono da casa ali do Flamengo, né? Então, a princípio parece que a diretoria do Vasco, aí, como mais uma vez, como o Vene Casagrande, o Lucas Pedrosa, jornalistas do SBT Rio, estão informando que o Vasco encaminhou um acordo com a diretoria do Urubu, do Mulambo da Gávea, para mandar esse jogo no Maracanã, com uma redução no valor do aluguel e uma divisão aí, na renda dos bares e restaurantes do Maracanã, e meio a meio para cada lado. Olha só, se resolver essa parte, se for desse jeito, extra campo pro Vasco, ok, vai pagar menos do que vinha pagando, né? Vai ter ali uma renda ali nos bares e restaurantes que a torcida do Vasco vai consumir. Legal. O problema todo e o ganho técnico do fator casa, né? Para onde vai esse ganho técnico? Porque aí o que acontece? Porque o Vasco, abrindo mão de jogar em São Januário, ele vai jogar num campo que não é campo neutro, é um campo do rival, né? Na teoria se fala, é campo neutro, mas não é, mas na prática, o Flamengo, a cada 10 jogos que tem no Rio, joga 9,9 no Maracanã. E quantos jogos o Vasco joga no Maracanã no ano? Né? Quase nenhum, muito pouco. Então, mesmo com o mando de campo do Vasco, tendo todo esse acordo, o valor mais baixo, divisão ali nos bares e não sei o que, meia-meia na arquibancada, ok, extra-campo fica ok. Mas dentro de campo, o Vasco já entra ali atrás, porque a gente não vai ter o fator casa. Não é a nossa casa. O jogador do Vasco vai olhar para o vestiário do Maracanã, vai ver a parede dos vestiários pintada de preto e vermelho e das cores do Fluminense, porque hoje é assim o Maracanã. Hoje os vestiários do Maracanã estão preparados para Flamengo e Fluminense. Então o Vasco vai ficar no vestiário do Tricolete. Não tem aquela atmosfera, aquele ambiente, é minha casa, aqui é Vasco. Não vai ter isso. É claro, quando a bola rola, você bota 30 mil torcedores para cada lado ali cantando e apoiando, a torcida do Vasco que não para de cantar 1 minuto, vai cantar e vai apoiar, para equilibrar essas situações. Mas ainda assim, para os caras jogando ali dentro do campo, não é o nosso campo, não é o nosso São Januário. Para o goleiro que está acostumado a jogar em São Januário, Léo Jardim, o Maracanã não é a mesma coisa, a área, o posicionamento da luz, né? Toda aquela situação, a altura da grama. Para o lateral, que tem aquela faixa de campo que ele dá o tapa na frente e corre, a gente não sabe se está melhor ou se está pior o gramado do Maracanã. Eu acho que o gramado de São Januário está melhor do que o gramado do Maracanã. Então tem essa série de situações. Agora, por outro lado, tem a questão da segurança. Eu era a favor de ter Vasco e Flamengo, bota lá, 1.000, 2.000 torcedores do Urubu lá no setor do rival lá, do adversário, e 18 mil vascaínos e vambora. Bota o Beppe para trabalhar, aqueles caras de verdinho lá, os Sturt, para trabalhar e vamos bacalhau, entendeu? E deixa rolar para ver o que dá. Agora, a mídia jogando contra, todos os órgãos públicos jogando contra. O Pedrinho também vem, joga pra galera, fala que vai fazer, vai acontecer, porque vai mandar, porque isso é direito do Vasco, e advogado falando na internet que é direito do Vasco, que não sei o que lá. Aí chega na hora, faz um acordo com o Flamengo. Aí vem o Lucas Pedrosa e fala, mas a treta do Vasco nunca foi com o Flamengo. A treta era com os órgãos do Rio. E não sei o que, mas como é que nunca foi, pô? Ano passado o Vasco querendo jogar um monte de jogo no Maracanã, os caras não deixavam, os caras aumentando o preço pro Vasco jogar. Aí agora, porque é do interesse deles, aí resolveram abaixar o ingresso. O ingresso não, o aluguel. Não sei. Agora, por outro lado, já tem uma outra situação circulando, que é o seguinte. O Vasco fazendo esse acordo com o Urubu, esse aluguel mais barato para jogar lá, essa divisão aí, coisa e tal, isso pode abrir uma porta, um precedente pro Vasco, porque daqui a pouco a gente vai começar a reformar São Januário. A gente vai precisar de ter um campo para jogar no Rio de Janeiro, não só o Newton Santos, mas se o Vasco tiver aí, por exemplo, o Newton Santos, o Maracanã e mais algum outro campo no Rio para mandar seus jogos, já fica legal, dá para ir intercalando, né? Agora, sinceramente, ficou chato, ficou complicado, porque o Maracanã agora é 20 anos na mão do Império do Mal, é 20 anos na mão do Tricolete e do Urubu, na concessão, né?
É aquilo, agora a gente vai ter que jogar no Maracanã, que não é mais o campo neutro, não é mais o nosso Maracanã. Porque antes as torcidas cantavam na arquibancada. A de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Maraca é nosso. Todas as torcidas cantavam. Hoje não dá para cantar o Maraca é nosso, porque assim, os caras tomaram conta. Os caras tomaram conta. Agora, se eu gosto do Maracanã, me amarro. Me amarro no Maracanã. É lindo você pegar um Vasco e Flamengo aí, 60, 70 mil torcedores, metade preto e branco, metade preto e vermelho, e duelo das torcidas cantando, aquela atmosfera, aquela coisa, é sensacional. Até pro jogador dentro de campo, é bacana. O que eu tenho a ressalva aqui é o que eu falei, o fator casa. Porque hoje está muito claro que o Vasco jogando em São Januário é uma coisa, e jogando em qualquer outro lugar é outra. Hoje a gente tem dois Vascos, né, gente? Desde o ano passado. Tem o Vasco jogando em São Januário com a torcida, que é uma sinergia, uma outra situação, né? Palpável. E tem o Vasco, que é o mesmo Vasco, jogando no Maracanã, jogando em Brasília, jogando em Manaus, jogando na Argentina, jogando em São Paulo, jogando no Sul, jogando no Espírito Santo. Porque é o Vasco jogando fora do seu campo, fora do seu estádio, com o seu torcedor. Por mais que o Vasco leve 30 mil torcedores lá em Cariacica, 50 mil lá em Manaus, 50 mil em Brasília, não é o nosso campo, não é a nossa casa, não é o nosso lar. Então isso é difícil, até os jogadores, o elenco, a torcida, pegar um carinho, pegar uma sinergia com o estádio, demora. E para demorar tanto tempo tem que jogar lá muitos jogos, né? Coisa que o Vasco não vinha jogando no Maracanã, por conta da própria dupla Flamengo e Fluminense. Então vamos ver o que vai dar esse desfecho aí. Só uma coisa para falar aqui. Eu acho que o Pedrinho, ele teve uma boa intenção, mas ele não agiu. Tá? Não estou cornetando, não estou tentando tumultuar os bastidores do Vasco, não estou tentando jogar para vocês aí também para perseguir o Pedrinho. Não é nada disso não. A questão aqui que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu acho que o Pedrinho teve uma ideia boa, o pensamento dele foi legal, ó, eu quero mandar meus jogos lá, não sei o quê, mas a execução falhou. Porque o direito é do Vasco, o Vasco tem seu estádio, o Vasco tem seu campo, não pode mandar o jogo por conta que a polícia não quer, porque o governo não ajuda, porque a CBF quer se meter onde não é para se meter. A verdade é essa. E o Vasco fez o quê? Foi para a justiça comum? Foi para lado nenhum. Ficou por isso mesmo. Do mesmo jeito que ficou por isso mesmo no Campeonato Carioca, ficou por isso mesmo agora no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco não tem voz. O Vasco não tem representatividade. O Vasco não tem alguém para bater na mesa lá na CBF, no STJD, no arbitral, falar assim, ó, não quero, se vira, dá o seu jeito. Você lá ligar pro governador, Pedrinho poderia ligar pro governador e falar, ó, governador, dá o seu jeito, eu tenho meu direito, meu clube tem o direito, o jogo vai acontecer, agora, é medo, sabe? Nada contra a polícia militar, é o trabalho deles, agora a questão é, por que todo mundo pode jogar e o Vasco não pode jogar em casa? Por quê? Só quero entender isso, porque o São Januário recebeu domingo passado a torcida do Santos. São Januário recebe a torcida do Corinthians, recebe a torcida do São Paulo, do Fluminense, do Botafogo. Por que não pode receber a torcida do Urubu, poxa? Até porque eu já sei que mais da metade do torcedor do Urubu que viesse no Rio, que fosse em São Januário, é aquele Urubu que tá doido para pular o muro, tá doido para poder torcer pro Vasco. Sempre teve vontade de conhecer a Colina, mas não tinha desculpa, né? E com o jogo lá, falar, agora é a hora que eu vou conhecer o estádio dos caras. Os caras são loucos para conhecer. A hora que o nosso estádio tá velhinho, né, tá antigo e coisa e tal, os caras são loucos, porque eles não têm estádio. Eles jogam a vida inteira no estádio do governo, estádio feito com dinheiro público. Essa é a grande realidade. Então, assim, por um lado, é interessante, por outro lado, mostra que o Vasco não tem poder mesmo. Em qualquer queda de braço que o Vasco entra aí ultimamente contra o sistema, o Vasco perde. Contra a CBF, que o Pedrinho votou no Edinaldo, agora para o Edinaldo fazer isso, contra governo do Rio, contra as outras entidades, Ministério Público, enfim. Está na cara que é notório que não querem que o Vasco seja o Vasco da Gama gigante jogando em casa. Querem de alguma forma entrar ali no meio para poder dar uma certa tumultuada no Vasco. Quando o Vasco tiver o estádio novo para 50 mil lugares, quando o Vasco tiver com um time bem melhor do que esse, quando o Vasco tiver com muito dinheiro aí com o investidor, ainda vão tentar arrumar história para não deixar o Vasco jogar lá. Escutem o que eu estou falando. Ainda vão inventar moda, vão falar que só pode ser com torcida única e não sei o que. Escutem o que eu estou falando. E vão botar a culpa na barreira do Vasco, vão falar que é comunidade, vão falar que o entorno do estádio é perigoso e não sei o que. É engraçado que ninguém fala. Que lá no Engenhão tem o Engenho de dentro, tem os bairros ali, de vez em quando o couro come também, ninguém fala nada.
no Maracanã, tem as comunidades ali, não agora, mas um tempo atrás, era traçante passando por um lado, passando por outro em dia de jogo, e ninguém fala nada, o pau quebra. Todo clássico no Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso, que as organizadas se encontram em pontos estratégicos que eles marcam entre eles, e o pau quebra no Rio de Janeiro e ninguém faz rigorosamente nada. E o problema então do Vasco e Flamengo é o jogo acontecer no campo do Vasco. Isso mostra a falência do poder público, isso mostra a falência da representatividade do Clube de Regatas Vasco da Gama, que era para bater de frente de uma forma mais firme, mais veemente com esse sistema. Mas não, primeiro não que eu vi, já mudou de ideia, já fez acordo com o Flamengo, então vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, né, gente, deixa estar aí essa situação. Vamos falar agora, me desculpa de novo pela tosse, meus amigos, mas vamos falar aqui agora sobre Corinthians e Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama treinou em São Paulo, lá no CT do Palmeiras, tá? O Vasco que chegou do Peru, assim que saiu, no caso, assim que acabou o jogo, o Vasco saiu ali de Arequipa, já veio para o Brasil rumo a São Paulo, aterrissou ali para poder treinar no CT do Palmeiras. Esse jogo entre Corinthians e Vasco terá a arbitragem de Rafael Claus, e a Amazon Prime Video vai transmitir essa partida com exclusividade, narração de Galvão Bueno. Amazon Prime Video, então, transmitindo o jogo do Vascão com a narração de Galvão Bueno, tá? Existe uma possibilidade do Coutinho não jogar na equipe titular, nem também o próprio Dimitri Payet, tá? Se tratando do Payet, parece que existem rumores que ele pode até mesmo renovar com o Vasco, né? Mesmo um embrólio aí de página policial e não sei o que, e página de fofoca, e o homem aí perseguido dentro e fora de campo, porque o Carille não quer deixar de jogar de jeito nenhum, né? Agora essa situação extra-campo aí, mas tem rumores, né, que o Vasco pode chegar a um acordo com o Payet e pode acontecer de repente uma renovação até o fim da temporada. Eu não sou contra renovar com ele, desde que ele jogue bola. Se ele jogar bola, pode renovar com ele, pode renovar com o Coutinho. Agora, renovar para os caras não jogarem bola, aí é complicado, porque já não basta Alex Teixeira e Souza fazendo parte do plantel do Vasco, né, de férias, né? Desculpa, de férias. Mochilinha nas costas, óculos escuro, carrão de 300 mil, de 500 mil reais, tranquilinho, Praia da Barra todo final de semana, viajando pra cá, viajando pra lá, e bola que é bom os caras não jogam, vamos falar a verdade, né? Bola que é bom eles não jogam, então tomara que Payet e Coutinho não vão nesse rumo, tomara que se eles renovarem, que vale a pena a renovação deles, que eles se entreguem dentro de campo. O Coutinho tá entregando, começou a entregar, começou a fazer aquilo que a gente esperava dele. Vamos ver aí o francês já deu aquela assistência também pro gol do Verratti contra o Santos no último domingo, né? Então vamos ficar de olho nessa situação aí. Se tratando das possíveis escalações para esse jogo de Corinthians e Vasco da Gama, vamos começar pelo time da casa, né? O Corinthians, o time comandado pelo ex-treinador do Vasco, Ramon Dias. O Corinthians pode ir a campo com o goleiro Matheus Donelli, com o menino lateral direito Mateuzinho, e uma zaga com Félix Torres e Gustavo Henrique, tá, gente? E aí, na lateral esquerda, Angileri. No meio campo, meus amigos, no meio campo, Ronielli, José Martínez e Carrilho. E no ataque com Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Essa é a provável equipe do Corinthians para enfrentar o nosso Vasco nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, comandada pelo treinador Ramon Dias. O Corinthians, inclusive, que renovou o contrato de empréstimo com o cria da base do Vasco, Thales Magno, né? Ele estava emprestado até o meio desse ano. O Corinthians renovou esse vínculo, né? Estendendo até dezembro de 2025. Mas agora, voltando ao assunto do jogo, o nosso Vasco da Gama deve ter aí uma ou duas alterações na equipe titular, mas não é certo ainda. Existe, vamos dizer assim, aquele suspense, né? O famoso suspensezinho que fica no ar pra gente, que a gente nunca sabe se efetivamente vai ter essa mudança ou não. Por que eu estou falando isso? Porque o provável time do Vasco que deve vir a campo deve ser o goleiro Léo Jardim, o Paulo Henrique na direita, João Vitor e Maurício Lemos na zaga, e o Piton na esquerda. Hugo Moura, Tietê ou Jair no meio campo, Felipe Coutinho ou Dimitri Payet, tá? Isso mesmo, Benjamin Garré ou o Rayhan, Nuno Moreira e Pablo Verratti. Essa é a provável equipe comandada pelo nosso treinador Fábio Carille. Por que eu estou falando Tietê ou Jair ou Paulinho? Porque o Paulinho é o titular nesse momento. O Paulinho pode ser poupado, pode começar no banco esse jogo. Então pode ser que ou Tietê ou Jair comecem como titular ao lado de Hugo Moura.
E o Felipe Coutinho pode começar no banco também. Caso o Coutinho comece no banco, pode ser que o Vasco opte por começar o jogo com o Payet como titular, ou até mesmo povoando o meio-campo com mais marcação, de repente colocando outro atleta, o Matheus Carvalho, Juan Esforza, né, de repentemente ali no meio-campo e guardando o Coutinho e o Payet para a segunda etapa, porque eu acho uma loucura. Tem que ter um desses caras em campo, porque esses caras sabem segurar a bola, sabem dar uma enfiada, tem uma boa finalização, atraem a marcação, né? Porque você botar um monte de cabeça de bagre só para marcar, você vai falar pro Corinthians assim, ó, vem para cima que eu já tô na retranca, agora pode vir para o ataque. Né? Então tem que ficar ligado nisso aí. E eu acho que o Garré pode ser que perca aí a oportunidade no time titular. Já ganhou algumas chances, não conseguiu ainda performar. Pode ser que o Garré comece no banco aí. Então vai depender muito do que o Carille está pensando. Se ele for aí, por exemplo, tirar do time titular o Paulinho, o Coutinho e o Garré, ele pode mudar toda a estrutura do time. Isso pode não ser interessante para o Vasco. Então, de repente, ele pode começar com o Garré para poupar Coutinho e para poupar Tietê. Ou ele pode tirar o Garré, né, e começar com o Coutinho e poupar ali também o Paulinho. Né? Então, tem essas situações aí. Mas na minha visão, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que enfrentar os caras. Não tem que ter medo, tem que ir para cima, tem que jogar bola. Não pode ficar o jogo inteiro lá atrás na retranca, fechado na casinha. Também não pode ir que nem maluco, né? De qualquer maneira para o ataque. Então eu acho que vai ser um jogo estudado. Né? O Corinthians vem pressionado, o Vasco vem um pouco cansado da viagem. O Vasco viajou, foi lá para o Peru, o Corinthians ficou em casa. Né? Jogou nesse meio de semana também, mas jogou em casa, né? Diferente do Vasco que viajou lá para o Peru e voltou. Teve só um dia de preparação para esse jogo, que foi nessa sexta-feira. Então vai ser um jogo muito estudado, um jogo com muita rivalidade em campo, os ingressos cheios, ingressos esgotados, né? O estádio vai estar cheio, e é um jogo com muita adrenalina, até porque o Vasco tem 18 anos que o Vasco não vence o Corinthians atuando como visitante. Tá? Há 18 anos o Vasco não vence o Corinthians jogando em São Paulo. É um jejum histórico. Olha, ano passado, um rapaz chamado Lucas Piton e outro chamado Juan Esforza meteram 2 golaços para o Vasco. A gente quebrou um jejum contra o Corinthians aqui no Rio, São Januário. Por que não esse ano, em 2025, a gente quebrar esse outro jejum lá em São Paulo? 18 anos de tabu, dá para jogar por terra, dá para o Vasco ganhar. Agora, tem que jogar bola. Alô, Carille, jogando aqui no Brasil e São Paulo, não vai ter desculpa de oxigênio não, hein, pai? Também não adianta falar que o Tietê tem um cheiro ruim não, porque o jogo não é na beira do Tietê não. O jogo é longinho do Tietê, viu, Carille? Então, é o seguinte, bota esse time para jogar bola, hein? Coloca esse time do Vasco para jogar bola. Se o Piton tiver cozido, deixa no banco, bota o Vitor Luiz, que pelo menos ele é correria. Se o PH estiver errando muito, põe o Puma, mas não deixa a vaca ir pro brejo não. Agora, se o PH estiver bem, o Piton estiver bem, deixa eles. Né? E esse meio campo do Vasco, cara, ele tem que marcar. Tem que marcar os caras que vão cruzar a bola na área. O Memphis Depay é muito perigoso, o Yuri Alberto é perigoso, o Romero é perigoso, os laterais do Corinthians colocam uma boa bola na área. Tem que tomar cuidado, Carille. Tem que tomar cuidado. Por outro lado, Carille, ó, fica o recado, hein? A bola aérea defensiva do Corinthians é muito falha, viu? A bola parada dá para o Vasco explorar essa situação do Corinthians. E agora vai um recado para o Pedrinho, hein? Alô, Pedrinho, contra o Melgar, lá no Peru, em Arequipa, o Verratti tomou-lhe uma pancada na canela. Ele ficou se contorcendo uns 2 minutos no gramado, que o meu coração quase saiu pela boca. Eu pensei assim, agora acabou. Agora o homem machucou, eu quero ver quem vai jogar no ataque do Vasco. Graças a Deus, não foi nada sério, ele levantou e seguiu o jogo. Mas chegou a rasgar o meião dele, foi uma pancada forte na canela, eu fiquei com medo. O que eu quero dizer com isso? Pedrinho, traz um centroavante de qualidade para o Vasco. Se não der agora na janela doméstica, traz então na janela do meio do ano. A gente precisa de mais um atacante de qualidade, porque se o Verratti pegar uma gripe, ficar com uma unha encravada, o Vasco não tem atacante à altura para jogar de centroavante. Fica um recado aí pro presidente e pro Fábio Carille também. Tá, meus amigos? O meu palpite aí, ó. O meu palpite. Ó, eu acho que esse jogo vai ser... Meu coração pede 1-0 Vasco. Mas o meu palpite, eu acho que esse jogo vai ser 1-1.
Tá? Se for para botar para o Vasco ganhar, 1 a 0 Vasco, mas eu acredito que esse jogo vai ser aí 1 a 1, um jogo mordido, estudado, minha opinião. Vamos ficar ligado nisso aí. Ano passado tivemos um bom jogo lá, 3 a 2, a gente tomou 3 a 0, depois o Vasco tentou buscar ali, diminuir os erros, né? Mas aí já era tarde. Então esse ano a gente tem que ir às forras, a gente tem que dar o desconto, tem que descontar isso aí no nosso rival, nosso adversário, o Corinthians. Então, meus amigos, eu estou ficando por aqui, porque o Vasco joga nesse sabadão 6h30, 8h30 acaba o jogo, então em torno de umas 10h30, 10 e pouquinho da noite, eu quero me fazer presente aqui para vocês nesse sabadão, fazendo um pós-jogo, se Deus quiser, falando da vitória do nosso Vascão. Valeu, galera? Tamo junto e muito obrigado pela sua audiência, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!